Bom dia, meus irmãos, minhas irmãs, tudo bem com vocês? Gente, primeira coisa que eu quero falar hoje, a paz do Senhor Jesus, primeiro, né? É que sexta-feira eu ia gravar o nosso estudo. Mas o que aconteceu? Eu fui atender uma cliente, eu comecei a atender ela 9 da manhã e eu terminei quase 2 horas da tarde. Aí não teve como eu gravar, porque depois chegou outro cliente. Eu sinto muito, viu? Vocês me perdoam. Agora que a gente está sentado assim aos pés do Senhor Jesus, né? Vamos orar primeiro, agradecer a Ele, essa oportunidade maravilhosa que a gente larga tudo que a gente está fazendo e senta nos pés do Senhor Jesus. Glória a Deus por isso, né? Aleluia. Senhor Deus e Pai, no nome do Senhor Jesus, nós te damos graça, te bendizemos, te adoramos, te glorificamos por esse momento, Senhor, que o Senhor está conosco, junto conosco, sentado conosco, Pai, nos ajudando e fazendo, dando sabedoria, falando conosco, nos revelando os teus mistérios, sabe, Senhor? Nos modelando, nos transformando. Nossa, Deus, eu não tenho palavras para te agradecer, Senhor. O Senhor é bom demais para nós, o Senhor é maravilhoso. Que cuidado que o Senhor tem conosco. Muito obrigada. Muito obrigada, Senhor, por esse canal, né? Porque tem um tanto de influenciadores aí no planeta, influenciando as pessoas, né? Pois é, Senhor, através desse canal eu quero influenciar as pessoas a te conhecer, a fazer a tua vontade, a te servir, Senhor. Conhecer um Deus maravilhoso que é manso e humilde de coração e que é um Deus cheio de misericórdia, mas também é um fogo consumidor. Senhor, eu oro para que cada pessoa que está assistindo esse vídeo possa ser tocado nesse momento com a tua presença, papai. Que o Senhor possa enviar os teus anjos em cada lar, uma vassoura de fogo, varrendo tudo do Senhor que não provém de ti, Pai amado. Paizinho, eu continuo orando pela vida da Sofia, papai. Nós continuamos à espera de um milagre, Senhor. E eu sei, Senhor, que o Senhor faz, que o Senhor já fez esse milagre, Senhor. Paizinho querido, toca nela agora. Toca, Senhor, basta uma palavra e a Sofia levanta daquela cama curada, Pai. Eu creio. Senhor, toca na Débora, no Luan, restaura as forças deles, o vigor da saúde. Alcança também todas aquelas crianças que estão lá no Boldrini, Senhor. Nos hospitais de câncer espalhados nesses planetas, Senhor, as famílias. Quanto sofrimento, a gente não tem noção, né, papai? A gente não tem noção. Eu oro também pela vida da Denise, do Reginaldo, Senhor, pela vida do Ju lá em Londres, da Bernadette, da irmã Carla. Eu ponho todas essas pessoas na palma das tuas mãos, Senhor, o irmão Tiãozinho, a Sandra, Senhor, a irmã Sandra, restaura, Senhor, a saúde dela, fortalece ela, Pai, em nome de Jesus. Senhor, agora nós queremos te convidar para que o Senhor tome o seu lugar, Pai, Filho e Espírito Santo. E vamos conosco estudar Atos 20. Senhor, em nome de Jesus nós oramos e te agradecemos. Amém e amém. Glória a Deus. Então, vamos estudar a palavra do Senhor agora. Vamos ler com a ajuda de Deus. Atos 20. Eu perguntei para vocês se vocês queriam que eu lesse cronologicamente ou como está escrito, ninguém respondeu nada. Então, eu vou ler aqui como que está nas Bíblias que chega para a gente, porque se for ler cronologicamente, a gente de Atos a gente passa para Coríntios, para outros livros, amém? Então, vamos ler agora, né? Paulo viaja para Macedônia e para a Grécia. Vamos ler com a ajuda de Deus e a direção do teu Santo Espírito. Atos 20. Quando o tumulto tinha passado, Paulo mandou chamar os discípulos e os animou. Depois, despediu-se e foi para a Macedônia.
Viajou por aquela região, exortando os irmãos com muitas palavras, em todas as cidades por onde passava. E por fim chegou à Grécia, onde... Ah, não, eu já li, né? Eu fiquei de explicar, não foi? Foi esse aqui que eu não expliquei ou foi o outro? Ah, não foi não, gente. Vocês me perdoam, viu? Eu vou explicar lá o Atos. Eu esqueci. Não, nós vamos explicar, nós vamos andar em volta disso aqui agora. Em nome de Jesus. Amém? Deixa isso aqui marcado. Então, foi assim que nós paramos aqui, né? Aqui onde que a gente parou. Atos, vamos. Então, eu fiquei de explicar, né, o Atos 21 ao 41. Eu não fiz isso. Então, ali, ó, quando Paulo vai viajar lá de Éfeso à Macedônia, aí no Atos 19 e 21, né, que ele fez todas essas coisas e propôs em espírito para Jerusalém, mas ele passou primeiro em outros lugares, não foi? Então, onde quer que o Paulo passasse, a gente podia... Paulo ele queria ir para Roma, porque onde quer que ele fosse, Roma influenciava aquelas pessoas. Então, ele queria levar a mensagem de Cristo no centro de influência, né? E lá, eu vou mudar porque eu lembro que eu falei sobre esse. Vamos ver... Aqui, né? Aqui. Eu falei que eu não ia ler e acabei lendo, né? No 19 e 27, né? Cadê? Não somente há perigo de que nossa profissão caia. Eles começaram a briga, né? Aí do 19 ao 31, ao 29 ao 31, e encheu-se de confusão toda a cidade. E eles correram pro teatro. Não, eu terminei esse, né? Eu terminei, sim. Então, vamos continuar. Tá certo, eu terminei. Eu tô caducando mesmo. Onde que eu tava? Vocês me perdoam, tá, gente? Minha cabecinha tá tão abençoada. Então, vamos voltar lá pro versículo 3, né? Sabe por que eu achei? Porque vocês lembram que na Grécia ele estava falando sobre um Deus desconhecido, né? Então eu achei que era sobre isso, né? Porque eu não tinha explicado. Então eu já fiquei, ó. Então ele ficou lá na Grécia 3 meses. Estava preparando para navegar para a Síria, quando descobriu uma conspiração dos judeus contra a vida dele. Por isso decidiu primeiro em direção à Macedônia. Diversos homens iam viajando com ele, né? Chegaram até a Ásia, eram eles Sópago, filho de Piro, de Bereia, Aristarco e Secundo, de Tessalônica, Caio, de Derbe e Timóteo, além de Tíquio e Prófino, que nome bonito, hein? Que moravam na Ásia e estavam voltando para casa. Eles tinham ido na frente e estavam esperando por nós em Troade. Logo que terminaram as comemorações da festa dos pães sem fermento, que na sua Bíblia deve falar pães asmos, nós embarcamos no navio em Filipos e 5 dias depois chegamos em Troade, onde permanecemos 7 dias. No primeiro dia da mesma semana, nós reunimos para o partir do pão, e Paulo falou ao povo. E visto que ele ia partir do dia seguinte, falou até meia-noite. O cômodo do andar superior, onde estávamos reunidos, achava-se iluminado com muitas lamparinas. E visto que Paulo falava sem parar, um jovem chamado Eutico, que estava sentado no parapeito da janela, adormeceu profundamente e caiu da altura de 3 andares. Quando o levantaram, estava morto. Paulo desceu e o apanhou o moço nos braços. Não se assustem, disse ele, o jovem está bem. E estava.
Em seguida, Paulo subiu de novo, partiu o pão e comeu. E Paulo falou ainda por muito tempo, até o amanhecer. Depois partiu. Então, levaram o jovem vivo para a casa dele, e isso provocou uma onda de alegria e de ânimo. Glória a Deus, hein? Que poder! Por isso que Paulo escreve, né? Eu sei quem Cristo é em mim, né? Por quê? Porque ele, quando esse jovem caiu, vocês já pensaram se esse jovem tivesse morrido mesmo? Que alvoroço que não ia ser? Você reuniu todo mundo e ficou falando até tarde da noite, um moço caiu, morreu, então a culpa é sua. Então o inimigo usa também dessas coisas, sabe? Mas acontece que aquele homem que estava falando, ele estava dirigido pelo Espírito Santo. Era o próprio Deus que estava dentro dele, né? Então ele pegou, ele falou, está bem. Aí ele viveu de novo na mesma hora. Mesmo que o fôlego pudesse ter saído dele, Deus devolveu na hora o fôlego dele, né? Então, Paulo, continuando, manda um recado aos presbíteros de Éfeso. Paulo preferiu ir por terra, versículo 13, tá, gente? E nós prosseguimos de navio até Assós, onde iríamos recebê-lo a bordo. Vocês sabem quem está falando, né? É o irmão Lucas, nosso irmão Lucas, que escreveu o Evangelho de Lucas e também escreveu Atos. Ele se juntou a nós em Assós e navegamos juntos para Mitilene. No outro dia passamos por Quios. Em seguida descemos em Samos e um dia depois chegamos a Mileto. Paulo havia decidido não parar em Éfeso dessa vez, visto que estava apressando para chegar em Jerusalém, se fosse possível para a comemoração do Pentecostes. Mas quando o navio chegou a Mileto, ele mandou um recado aos presbíteros da igreja de Éfeso. Quando chegaram, ele falou: vocês sabem como vivi todo o tempo que estive com vocês, desde o dia em que pus os meus pés na Ásia até agora. Tenho feito humildemente o trabalho do Senhor e com lágrimas tenho sido provado seriamente pelas conspirações dos judeus contra a minha vida. Mesmo assim, vocês sabem que não deixei de anunciar o que fosse proveitoso para vocês, tanto publicamente como de casa em casa. Eu tenho tido só uma mensagem, tanto para os judeus como para os gregos. É necessário que se voltem do pecado para Deus, por meio da fé no Senhor Jesus Cristo. E agora vou para Jerusalém, obedecendo o Espírito Santo, não sabendo o que me acontecerá ali, a não ser o que o Espírito Santo me tem dito, de cidade em cidade que eu tenho pela frente, prisão e sofrimento. Mas eu não dou valor à minha própria vida, a menos que eu possa terminar a minha carreira e completar a obra que o Senhor Jesus me destinou, e realizar a obra de contar aos outros a boa nova da graça e do amor de Deus. E agora, sei que nenhum de vocês, entre os quais andei ensinando o reino, verá outra vez a minha face. Quero dizer-lhes claramente que a culpa pela perdição de alguém não pode ser lançada sobre mim, porque eu não deixei de contar a vocês todo o plano de Deus. E agora, cuidem de vocês e não deixem de alimentar e pastorear o rebanho de Deus, a igreja dele, comprada com seu próprio sangue, pois o Espírito Santo os constituiu bispos. Eu sei com toda certeza que depois que eu for, falsos mestres aparecerão como lobos ferozes no meio de vocês, e não terão pena do rebanho. Alguns de vocês mesmos torcerão a verdade para conseguir discípulo. Por isso, vigiem. Lembre-se de que durante 3 anos estive com vocês, ensinando noite e dia, a cada um com muitas lágrimas.
Agora eu entrego todos a Deus, ao cuidado dele e à sua graça, que pode edificá-los na fé e dar a vocês toda a herança daquele que estão separados para ele. Nunca mostrei cobiça por prata ou por ouro ou por roupas de alguém. Vocês sabem que estas minhas mãos trabalharam para pagar as minhas próprias despesas e até despesas daqueles que estavam comigo. E em tudo tenho mostrado a vocês que com trabalho árduo podemos ajudar os necessitados, pois me lembrava das palavras do Senhor Jesus: a maior bênção em dar do que receber. Quando acabou de falar, ajoelhou-se e orou com eles. Todos choravam em voz alta, enquanto abraçavam Paulo e o beijavam. O que mais os entristecia era a declaração de que nunca mais veriam a sua face. Então eles acompanharam Paulo até o navio. Amém? Então Paulo sabia que ele ia para Roma e tudo que ele estava falando, ele ia acabar sendo preso, né? Então ele já estava preparando eles para entender tudo o que ia acontecer. Então a gente pode ver aí no versículo 2 e 3 que enquanto Paulo estava lá na Grécia, Paulo passou por grande parte do seu tempo em Corinto. Enquanto estava ali, escreveu cartas para Roma. Lembra que eu falei? Os crentes já haviam fundado uma igreja ali, lá no Atos 18, 2, vocês lembram? Paulo escreveu para dizer à igreja que planejava visitar os crentes romanos. A carta aos Romanos é um ensaio teológico a respeito da situação da fé e da salvação. Uma explicação da relação entre judeus e gentis em Cristo e uma lista de diretrizes básicas para a nossa igreja. Vocês já pensaram o cuidado que esse irmão tinha com os filhos de Deus? Olha só, quantos anos Jesus ensinou os discípulos? 3 anos. Quantos anos Paulo ficou ensinando esse pessoal, indo? 3 anos, né, direto. Então a gente vê que ele se espelha mesmo no Senhor Jesus. Ele quer mesmo fazer a vontade do Senhor, né? E a gente vê aí no versículo 3 até o 12, né? Deixa eu achar aqui. Vamos falar no versículo 4, né? O versículo 4, que ele fala quem acompanhou ele, né? Os homens que viajaram com Paulo representavam as igrejas que Paulo fundou na Ásia. Cada homem estava levando uma oferta de sua igreja para ser entregue aos cristãos de Jerusalém. O fato de que cada homem levasse sua oferta dava às ofertas um toque pessoal. Eles queriam ofertar, eles queriam fazer a vontade de Deus, né? E fortalecia a unidade entre os irmãos. Era também uma maneira eficaz de ensinar à igreja o respeito sobre as doações, né? Porque os homens podiam informar as suas igrejas, né, como Deus estava trabalhando, como foi abençoado, chegar lá com aquelas ofertas, né? É a mesma coisa de você fazer, isso aqui é missionário. Paulo era um missionário, né? É uma missão. Eles estavam pegando as igrejas desde que eles tinham e levando para a igreja de Jerusalém, porque a perseguição lá era tão grande, que eles passavam necessidade. Então eles estavam levando, né? E Paulo comentou sobre essa oferta em uma das cartas que ele escreveu à igreja de Corinto, que está escrito lá no capítulo 8, versículo 1 até o 21. Depois a gente vai comentar isso quando a gente chegar lá, certo? Aí no versículo 5 ao 6, o uso do sujeito nos mostra que, ó, fala assim, ó, estes, indo adiante, nos esperavam em Troade. É porque é o Lucas que está escrevendo, eu já falei sobre isso, né? Então, lá no versículo 6 também, os crentes judeus celebravam a Páscoa, que era imediatamente seguida a festa dos pães asmos. Então, eles estavam com pressa, porque eles queriam chegar lá em Jerusalém para o Pentecoste, né? Mesmo que não pudesse estar em Jerusalém para a celebração, mas eles estavam indo, né? E lá no 8, 9,
que fala sobre muitas luzes no cenáculo onde estavam juntos, né? É porque quando acende muita luz assim, que você fica escutando uma pessoa falando, não sei se já aconteceu isso com você, vai dando um sono da gente, vai dando um sono, se a gente não ficar esperto, a gente dorme. Então a combinação do calor com aquelas luzes e uma pessoa falando, ajudou aquele moço a dormir. E aquele moço, provavelmente, ele tinha entre 8 e 14 anos de idade, certo? Então, o que aconteceu? Sem dúvida, se o Paulo não tivesse intervido e aquele moço tivesse sido ressuscitado, né? Porque a gente vê aqui, ó, que Paulo, porém, descendo, inclinou-se sobre ele, abraçando, disse: não vos perturbeis, que a sua alma nele está. Quer dizer, ele falou com tanta convicção, né? É igual, lembrei de Elias, né? Quando Elias orou, antes dele matar aqueles 450 profetas de Baal, vocês viram a convicção e a fé. Ele pegou, pôs a carne lá, jogou água, e depois ele chamou o Senhor, para o Senhor lamber aquilo com fogo. Aqui Paulo está mostrando essa fé dessa mesma forma. E é essa fé que nós precisamos ter no nosso coração. Essa fé de que pegou aquele menino, levou até ele, sabe? E aquele menino viveu de novo e falou: não, tá tudo bem com ele. Tá certo? Então, ele creu naquilo. Aí no versículo 16, quando ele fala lá, né? Paulo não compareceu à Páscoa em Jerusalém. Por isso estava particularmente interessado em chegar nos tempos de Pentecostes, que se comemora 50 dias depois da Páscoa, né? E ele levava consigo ofertas para os crentes de Jerusalém, enviados pelas igrejas da Ásia e na Grécia, né? Então, a igreja de Jerusalém estava passando por muitas dificuldades, como eu já falei para vocês. E esses irmãos estavam querendo levar para fazer uma grande celebração em Pentecoste, um culto de ação de graças, né? Então, aí no versículo 18 até o 21, ele fala que eles logo chegaram junto, né? Então, vamos ver, o caminho do crente não é um caminho fácil, não é. Se a gente quiser fazer a vontade de Deus, a gente vai passar por muitas lutas, por muitos problemas. Mas se a gente confiar em Deus, nós vamos passar, mas com o Senhor Jesus no nosso barco, amém? Então, ser cristão não é ter uma varinha de condão que soluciona todos os problemas, né? Paulo serviu humildemente, e aqui ele falou sobre isso, certo? Ele, com muitas lágrimas, mas jamais desistiu. A mensagem de salvação era tão importante que ele nunca perdia uma oportunidade de transmiti-la. Então, ele trabalhava. Depois, quando a gente for ler a carta que ele escreveu aos Efésios, a gente vai ver que ele fala para a gente trabalhar, não ser pesado a ninguém. Que aquele que conheceu o Senhor Jesus, que roubava, não vai roubar mais. Aquele que não trabalhava, vai trabalhar e viver do suor do rosto. Quem que mandou nós vivermos do suor do rosto? Lá em Gênesis, quando o homem peca, né? Que o Senhor expulsa ele lá do Éden, o Senhor fala o que para ele? Que ele vai trabalhar e viver do suor do rosto dele. E para não ser pesado a ninguém. E Paulo aqui, ele lembra os irmãos que ele fala, né? Que ele pregou a mensagem, ele trabalhou, ele sustentou até os irmãos que estavam com ele, né? Então a vida cristã sempre terá uns momentos difíceis, lágrimas, tristezas, bem como alegrias. Sempre devemos estar preparados para contar aos outros boas coisas que Deus fez por nós. Suas bênçãos superam de longe as dificuldades da sua vida, viu? Lembrei aqui daquela irmã que gravou aquele louvor, né? Eu tenho muitas bênçãos, né? Que eu não posso nem contar. Imagina só as bênçãos que o Senhor tem na sua vida, na minha vida. Sabe, gente, assim, todos nós passamos por prova, por lutas espirituais, né? Eu vou falar uma coisa para vocês. Quando eu estou muito provada, muito deprimida espiritualmente, eu começo a lembrar dos milagres que Deus fez na minha vida, sabe? Uma vez,
O meu filho tinha recaído e a mulher dele tinha ganhado neném, a Mábia tinha nascido. E um traficante foi lá na casa dele para pedir para ela dar a televisão deles para ele, pro traficante, porque o João Neto tinha usado droga, não tinha pagado, e etc e tal. E ele queria televisão para pagar, ou se não se pagasse. Aí a Carla me ligou, eu acho que eu não gastei, não sei nem, eu acho que eu fui voando lá de casa, que eu morava no Guarani e ela morava no Tocantins. Eu fui de bicicleta, cheguei lá e estava lá na porta gritando o traficante. Aí eu perguntei para ele se alguma pessoa daquela casa tinha ido lá comprar alguma coisa deles. Não. Eu tô te devendo alguma coisa? Não. Porque minha neta mora nessa casa. Aí ele falou não. Aí ele pegou e falou assim pra mim que era pra me calar a boca, senão ele me dá um tiro na cabeça. Eu falei, dá. Qualquer hora que você me matar, eu sei que eu vou encontrar com Jesus. Você eu não sei. Aí ele pegou e falou assim pra mim que ele era enviado de Satanás. Aí eu peguei e falei assim, pois eu sou enviado do Deus vivo. E se você não sair daqui agora, o Senhor vai te queimar. Aí ele pegou e falou, só sabe que eu posso mandar a senhora pro meio do inferno? Eu falei, não pode, você não tem poder na minha alma, nem na minha vida. Sai daqui agora, em nome de Jesus. Quando eu falei assim pra ele, gente, ele tava com o revólver na mão, balançando isso na minha cara, ó. Ele saiu correndo e foi embora. Foi Deus que me livrou, gente, porque a fé minha, tão forte, que eu enfrentei ele. Falei, se eu morrer pra mim é ganho, é lucro, sabe? Mas a gente não pode fazer isso não, viu? Não faz isso. Se eu tô contando pra vocês, mas vocês não fazem não. Só Deus sabe. Quando vocês me veem assim, muito crente, fala assim, nossa, mas ela é tão séria, porque eu já passei por cada coisa, e Deus já passou comigo. Então, pra mim, eu conheço o Deus que eu sirvo, amém? E aí, vamos falar agora no versículo 23, né? Lá no versículo 23... senão que o Espírito Santo de cidade em cidade revelou, né? Então, o que o Espírito Santo mostrou para Paulo? Que ele seria aprisionado, que ele passaria por sofrimento. Mesmo sabendo de tudo isso, Paulo não deixou de cumprir a missão dele. Ele seguiu andando e foi, e falava e pregava. Onde que Deus mandava ele ir, ele ia. Aí no versículo 24... que fala assim, né? Não tem que as pessoas que ele pregou, que largou o Senhor, não está na conta dele. Nós sempre achamos que a vida é um fracasso, a menos que obtenhamos muitas coisas dela. Se a gente, vamos supor, vou pregar para uma pessoa, aquela pessoa não creu, eu fracassei, mas não é assim não. Mas Paulo considera que a vida não valia nada, a menos que ele usasse para a obra de Deus. A nossa vida, Deus nos criou para adorar e fazer a vontade dele. Então, o que ele acrescentava à vida era muito mais importante do que aquilo que ele tirava da vida, né? E o que mais importa... Aí a gente tem que ver o que mais importa para você. Você tem que colocar no papel quais são as suas prioridades. Quem que você mais ama? Se você falar assim, eu amo meu filho, então você está errado. Nós precisamos amar o Senhor, nosso Deus, de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, com toda a nossa força. Depois nós vamos amar a nossa família, amar o próximo como nós mesmos, cuidar dos outros. Então a determinação que Paulo tinha nesse versículo aqui é uma qualidade necessária para todos nós. O objetivo mais importante da vida de Paulo era falar a respeito de Cristo. Quando nós chegar lá em Filipenses, a gente vai ver lá no capítulo 3 o que ele falou sobre isso. E não é de se admirar que Paulo tenha sido o maior missionário que já viveu, né, na face dessa terra, né? Deus está procurando homens e mulheres como Paulo, sabe? Que se concentrem na grande tarefa. Hoje em dia as pessoas perdem o foco muito rápido. Ele diz assim, é como fogo de palha. Vai na igreja assim, ouve a palavra, na hora tá tão fervoroso, sai aquele fogo apaga. Já viu pôr fogo em palha? Pega milho, descasca, deixa a palha secar e põe para você ver. E aí no versículo do 31 até o 38, o relacionamento que Paulo tinha com esses irmãos era um belo exemplo de comunhão. Ele falava com eles como filho, com liberdade, com verdade. A gente precisa ser assim. A gente não pode ter falsidade, agir com hipocrisia. Não, a gente precisa ser sincero. Então, ele amava aqueles irmãos.
Ele já até chorou pelas necessidades deles. E a tristeza deles pela partida dele é por causa disso. Ele agia como pai. De verdade, a gente precisa construir relacionamento desse jeito com os cristãos, compartilhar as coisas, sabe? Ver necessidade, perguntar o que está precisando. Então, dedicar a nossa vida uns aos outros, porque o Senhor Jesus fala assim, ó, tudo que quereis prazer para o seu irmão, faça como se estivesse fazendo para mim. Então pensa nisso, certo? E aí no versículo 33, né, Paulo ficava satisfeito com o que tivesse e aonde ele tivesse. Depois nós vamos ler lá em Filipenses, quando ele fala assim, eu aprendi a viver com muito, com pouco, sabe? Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. E é isso que nós precisamos aprender. Paulo fazia tendas e sustentava ele mesmo e as pessoas. Nós precisamos aprender a viver, a lidar com problemas. Não é viver assim a hora que a prova chega, a hora que a luta chega, a gente quer desistir, quer voltar para trás. Ah, Deus não está na minha vida, Deus está na nossa vida sim. Ele simplesmente está nos preparando para morar no céu. E para a gente morar lá no céu, a gente não pode ter essas coisas que a gente tem aqui, não. Essas picuinhas, essas... Não. Nós temos que amar uns aos outros como o Senhor Jesus nos amou. Amém? Irmãos, Deus abençoe vocês. Amanhã nós vamos estudar o capítulo 21 de Atos. Deus abençoa, que a paz do Senhor Jesus, que excede todo entendimento, esteja sobre a sua vida e a sua casa. Fica com Deus. Até amanhã.